Ele é tímido, mas se torna o garoto mais popular que todas as garotas desejam. Eu sou o Tio Rock. Deixe seu like e bora. Yuri era um cara que muita gente considerava meio esquisito. Ele tinha essa vibe meio deprê, como se o mundo inteiro estivesse contra ele, mesmo que, na real, a maioria da turma achasse seu jeito peculiar até interessante. Vai entender. Num dia qualquer, ao abrir o armário, uma carta caiu de dentro. Achando que era mais uma das ameaças que já estava acostumado a receber, ele nem pensou duas vezes. Amassou e jogou no lixo. Mas de repente, surgiu Ju, uma garota de cabeça avantajada, completamente indignada, dizendo que ele tinha acabado de descartar uma carta de amor que sua amiga, Mori, passou a noite escrevendo. Yuri nem ligou. Para ele, Mori só queria arranjar confusão. Sem paciência para adivinhações, foi direto ao ponto e perguntou o que ela queria. Para sua surpresa, Mori pediu para se encontrar com ele atrás do ginásio depois da aula. Na mesma hora, Yuri começou a imaginar todas as formas em que poderia acabar apanhando até o fim do dia. Para desviar os pensamentos, começou a rabiscar no caderno durante a aula, mas o professor o chamou à frente para resolver uma equação difícil no quadro. Ele acertou e voltou para o lugar, ainda perdido nos próprios pensamentos sobre como responder Mori. Enquanto isso, Ju, achando que Yuri estava jogando charme para ela, começou a se iludir, imaginando que ele poderia estar interessado. Mesmo assim, não queria arruinar sua amizade com Mori por causa de um garoto. Depois, Yuri deixou uma carta na mesa dela, sem dizer nada, e Ju surtou, achando que ele estava apaixonado. Mais tarde, Mori chegou para almoçar com Ju e começou a se sentir a garota mais linda da escola. Ju, por sua vez, decidiu que iria tomar Yuri para si. Quando a aula estava quase no fim, Yuri ainda estava nervoso, sem ideia de como encarar Mori. Chegou a cogitar fugir, mas sabendo que todos já estavam esperando atrás do ginásio, pegou a mochila e foi até lá, sem desconfiar que ambas estavam caidinhas por ele. Ju quebrou o clima, dizendo para Yuri parar de se achar, enquanto Mori tentou entregar outra carta de amor. Mas Ju deu um tapa e a carta caiu no chão. Fingindo que foi sem querer, repetiu isso várias vezes, até que acabou aplicando um mata-leão em Mori, enquanto Yuri assistia sem entender nada. Ju então mandou ele esquecer Mori, chamando-a de falsa e dizendo que não valia a pena. Já cansado daquela situação, Yuri simplesmente virou as costas e foi embora, como se nada tivesse acontecido. Antes de sair, ainda aconselhou as duas a valorizarem mais a amizade. No fim, quando Mori tentou convencê-lo a ler a carta, ele debochou, dizendo para ela pedir um presente melhor para o Papai Noel, tipo um aumento no tamanho do sutiã. Mori ficou lá chorando até anoitecer, e Ju, vendo essa amiga daquele jeito, sugeriu que escrevessem juntas uma carta que Yuri não conseguiria ignorar. No dia seguinte, a escola estava agitada com a eleição para o novo representante de turma. O atual líder, a Ava, que já ocupava o cargo há 10 anos, estava certo de que ganharia novamente. Mas, de repente, alguém indicou Yuri para concorrer. Enquanto Yuri suspeitava que estavam apenas tentando complicar sua vida. Quando os votos foram contados, deu empate. O professor sugeriu resolver no pedra, papel e tesoura. Ava achou um absurdo decidir algo tão importante num jogo tão simples, mas aceitou ao perceber que ninguém parecia se importar com isso. Yuri então provocou: "Vou jogar pedra todas as vezes?" A turma ficou chocada com a estratégia. Ava não sabia se Yuri estava falando sério ou tentando enganá-lo. Resolveu ignorar o blefe, mas perdeu a primeira rodada e implorou ao professor por uma nova chance. Na segunda, conseguiu vencer Yuri, deixando tudo empatado. Agora, só precisava jogar papel para garantir a vitória, mas começou a pirar com as possibilidades. Acredite se quiser, Yuri ganhou sem esforço. Mas, ao contrário do que todos imaginavam, ele não queria o cargo. Determinado a recusar, já estava saindo quando Ava o impediu, dizendo que ele não podia simplesmente desistir. Yuri apenas soltou um "vai cuidar da sua vida" e saiu andando, deixando todo mundo achando que ele tinha sido rude. Mas Ava defendeu Yuri, dizendo que ele havia dado uma verdadeira lição de liderança. No final, decidiu passar o título para ele. Quando Yuri voltou e viu seu nome no quadro, ficou furioso, achando que era mais uma pegadinha da turma que não gostava dele. Mas Ava explicou que havia renunciado ao cargo e que ele não precisava se preocupar, pois continuaria fazendo todo o trabalho mesmo sem ser o representante. Enquanto isso, do lado de fora, as garotas estavam enlouquecidas pelo novato Ryu, um modelo teen com cabelo impecável, pele brilhante e um sorriso perfeito. Ele era, sem dúvida, o mais bonito da escola. Até que Yuri começou a ganhar popularidade e dividir as atenções. Incomodado, Ryu perguntou às garotas quem era mais atraente, ele ou Yuri. Elas responderam que, apesar de Ryu ter um rosto mais bonito, Yuri tinha um ar enigmático e gentil que o tornava mais interessante. Irritado, Ryu decidiu seguir Yuri o dia inteiro para entender o que ele tinha de tão especial. No fim, só descobriu que ele era obcecado por gatos de rua. Seguiu Yuri até o mercado, onde alguns agentes de modelos estavam à espreita. Aterrorizado com a ideia de perder espaço, Ryu tentou impedir que contratassem Yuri, mas acabou levando um tapa de um dos olheiros. Antes de ir embora, Yuri jogou uma jaqueta para ele e disse:
Até os moleques de rua merecem usar roupas de marca. Yuri saiu andando, deixando o Ryu lá com a jaqueta. Naquele dia, algo mudou no Ryu, e ele decidiu abandonar a carreira de modelo para seguir os passos de Yuri, que lhe mostrou um jeito mais altruísta de viver. Na manhã seguinte, Ava entregou um pacote para Yuri levar até um aluno chamado Akain, que estava afastado da escola há 1 ano. Yuri ficou intrigado com o que faria um cara faltar tanto tempo, e foi até o apartamento dele. Bateu na porta, mas ninguém respondeu. Então decidiu apenas deixar o pacote e ir embora. Foi quando apareceu um cara enorme perguntando o que ele queria. Yuri, tentando evitar confusão, disse que só estava ali para entregar um pacote para Akain, mas quase caiu para trás quando o grandalhão revelou que ele era o próprio Akain. Yuri não acreditava que o menino delicado da foto tivesse se transformado em um brutamontes da noite pro dia. Akain explicou que saiu da escola porque era zoado por ter um rosto muito bonito, e as meninas o odiavam por ser mais atraente que elas. Depois de ver um comercial de musculação, decidiu treinar até ficar forte o suficiente para enfrentar qualquer líder de gangue do bairro. Agora que era um lutador invicto e temido, Akain disse a Yuri que nem adiantava tentar convencê-lo a voltar para a escola. Mas Yuri nem deu atenção ao que ele falava e entregou o pacote mesmo assim. Akain entendeu errado e achou que Yuri estava desafiando-o para uma briga, ficando em alerta para um possível ataque surpresa. No entanto, antes que qualquer coisa acontecesse, os dois foram emboscados por alguns bandidos. Yuri simplesmente deixou o pacote e saiu andando, mas Akain achou que ele ia ajudá-lo a lutar e partiu para cima dos caras. Um dos bandidos tentou segurar Yuri, mas ao encará-lo nos olhos sombrios, sentiu um arrepio e recuou. Os outros perceberam que era o famoso Yuri de quem tanto tinham ouvido falar e decidiram ir embora sem arrumar confusão. Quando Akain abriu o pacote, viu que Yuri tinha arriscado a pele apenas para incentivá-lo a voltar para a escola. No dia seguinte, o grandalhão finalmente retornou, e enquanto a Ava ainda tentava entender como ele tinha ficado tão musculoso, Akain prometeu a si mesmo que sempre protegeria Yuri. Naquele dia, houve aula prática de culinária, e Kondo, o cara mais comum da escola, ficou apavorado ao perceber que estava no mesmo grupo que Yuri e outros excêntricos. Ava e os demais decidiram fazer todo o trabalho para que Yuri pudesse relaxar, mas Kondo notou que Yuri parecia preocupado. Eles começaram a preparar uma receita sofisticada, mas enquanto todos ajudavam, Yuri fazia copinhos de pudim com os piores ingredientes possíveis. Akain ficou furioso e quase brigou com os outros, mas antes que percebessem, Yuri desencadeou o caos na cozinha ao tentar fritar batatas de um jeito desastroso. O chefe de cozinha mandou todos saírem antes que alguém se machucasse, mas enquanto Ava e os outros se preocupavam com Yuri, Kondo pegou um extintor e apagou o fogo rapidamente. A turma achou que Yuri tinha começado o incêndio de propósito para evitar uma briga, e, em seguida, abriram a geladeira para pegar os pudins horríveis que ele havia feito especialmente para eles. Kondo tentou impedir que eles comessem a sobremesa duvidosa, mas apesar do gosto terrível, Ava e os outros continuaram comendo, porque acreditavam que tudo o que Yuri fazia era especial. Mais tarde, uma garota sentada ao lado de Yuri deixou sua borracha cair sem perceber. Ele, em vez de devolvê-la, entregou-lhe uma nova, pois estava receoso de falar com ela. Esse pequeno gesto fez com que Miyoko se apaixonasse perdidamente por ele. Depois da aula, Yuri encontrou seu amigo Kawafuji para fazer compras. Ele estava tentando comprar papel para um novo desenho quando algumas garotas entraram na loja. Com medo de que elas descobrissem que ele era amigo de Kawafuji, escondeu-se entre as prateleiras. Após as garotas saírem, Yuri disse a Kawafuji que não queria que as pessoas soubessem de sua amizade, o que deixou Kawafuji confuso. Yuri continuou evitando as garotas até chegarem a um café, onde cada um pediu uma bebida diferente. Kawafuji disse a Yuri que não se importava com o que os outros pensavam sobre sua amizade, o que surpreendeu Yuri, pois viu a pureza no coração de seu único amigo. O que ele não sabia era que Kawafuji, na verdade, era o motivo de ele ter tanto medo de garotas e de ter uma personalidade complicada. Quando ainda estavam no ensino fundamental, Kawafuji teve seu coração partido ao descobrir que a garota que ele amava queria que ele entregasse uma carta de amor para Yuri. Para se vingar, Kawafuji contou a Yuri que a garota estava espalhando mentiras sobre ele. Antes que pudesse dizer que era uma brincadeira, Yuri já estava convencido de que todas as garotas eram traiçoeiras. No dia seguinte, Yuri ouviu algumas garotas comentando sobre um poema fofo que haviam comprado no parque achando que era dele. Sem coragem de dizer a verdade, ficou em silêncio enquanto elas penduravam o poema no mural da escola. Ele se encolheu ao perceber a péssima qualidade do texto, mas seus admiradores acharam o estilo de escrita estranho e decidiram investigar. Eles foram até o parque para ver se o verdadeiro aparecia, mas quando notaram um cara parecido tentando vender poemas e fingindo ser o Yuri, Akain ficou furioso e deu um soco no impostor. Ryu começou a dar tapas no sujeito, enquanto Ava pegou uma tesoura, ameaçando cortar o penteado ridículo dele até ele confessar que era apenas um cosplayer obcecado por Yuri. Seu nome verdadeiro era Kai. Kai disse que era o maior fã de Yuri e que havia dedicado sua vida a aprender tudo sobre ele, desde o jeito de andar até seu modo de falar e desenhar.
Enquanto ainda estavam conversando, duas garotas se aproximaram de Kai achando que ele era o verdadeiro Yuri e sugeriram que ele largasse seus amigos feios no parque para sair com elas. Segundos depois, um esquadrão inteiro de garotas apareceu, todas querendo um pedaço do Yuri falso. Quando Kai não aguentou mais a pressão, tirou a máscara e revelou seu rosto verdadeiro, com dentes de castor e uma aparência nada atraente. As garotas saíram correndo ao perceberem que ele era uma farsa, mas os caras ficaram com pena dele, pois era triste ver os sonhos de um fã ruindo tão rápido. Eles o levaram de volta à escola para que pudesse pedir desculpas. Quando entraram na sala, Kai viu um bilhete no quadro deixado pelo Honda, dizendo para ele cuidar da própria vida miserável em vez de tentar copiar os outros. Depois de chorar como um condenado, Kai decidiu mudar de plano, colocando o aparelho nos dentes para parecer mais com o Honda. Enquanto isso, do lado de fora da sala, duas veteranas quase surtaram ao ver o Honda recebendo um presente de uma mulher super charmosa, que elas imaginaram ser a namorada dele. Tiraram uma foto dos dois e postaram no Twitter, e logo todas as meninas da escola começaram a odiar o Honda por ele ter trocado sua fama de galã por uma mulher mais velha. Quando Honda voltou para a sala, notou uma escrita esquisita na mesa. Mais tarde, quando a Isavi e outros colegas chegaram para ver, perceberam que era um recado de uma de suas admiradoras. Nesse momento, um garoto entrou dizendo que a Miyoko estava prestes a pular do andar mais alto do prédio. Todos correram para tentar fazê-la desistir, tudo por causa do Honda. No entanto, Miyoko começou a cantar sobre como sua vida mudou no dia em que Honda lhe deu uma nova borracha e que suas notas despencaram porque ela só conseguia pensar no rosto bonito dele. Agora, sentindo-se enganada por ele estar com outra, Miyoko já não via mais razão para viver e disse que se ofereceria em sacrifício aos deuses Honda. Justo quando ia se jogar, Miyoko viu que o Honda estava logo atrás dela. Sem entender nada, Honda começou a conversar com sua mesa como se fosse uma pessoa, dizendo para ela não se culpar pelo que aconteceu e que nada poderia ocupá-la em seu coração. Miyoko achou que ele estava falando com ela, então começou a chorar e decidiu continuar viva. Seus amigos a abraçaram por ter feito a escolha certa. Enquanto chorava ao lado da fonte depois, a suposta namorada do Honda se aproximou perguntando sobre o local da reunião de pais e mestres. Foi aí que Miyoko percebeu que a mulher elegante era, na verdade, a mãe do Honda. Ela saiu correndo para contar às outras fãs, enquanto Honda estava preso numa reunião com o professor e sua mãe. Eles sugeriram que ele tentasse interagir mais com os colegas da turma. Mas por mais que Honda tentasse, os outros achavam que ele era perfeito demais e reagiam de forma esquisita. Sem outra saída, ele decidiu ser simpático com o Kondo, e embora ele parecesse meio esquisito, Kondo reagiu bem. Honda foi para casa achando que tinha ganhado o prêmio Nobel. Depois de um feriado curto, as aulas voltaram e o vice-diretor chamou a atenção de algumas alunas por andarem nos arredores da escola, mas uma delas disse que ele estava tentando espiar suas saias curtas. Foi aí que a presidente do Grêmio Estudantil, Sowako, apareceu ameaçando divulgar o perfil do vice-diretor. O velho se afastou sem dizer nada, e as garotas chamaram Sowako de heroína, dando presentes em forma de agradecimento. Sowako se orgulhava de ser uma inspiração para as meninas da escola, mas ficou furiosa ao ver o Honda passando com sua turma. Ela achava que todos os caras eram lixo, e odiava o fato de o Honda conseguir atrair todas as seguidoras dela com tanta facilidade. Então, bolou um plano para derrubá-lo de vez. Na próxima reunião do conselho estudantil, Sowako convidou duas veteranas, famosas por serem casca-grossa, e mandou que seduzissem o Honda até ele implorar por piedade. As garotas toparam o desafio. Num momento decisivo, quando estavam prestes a pular no Honda, ele as interrompeu dizendo que deviam focar em manter corpos saudáveis em vez de tentar roer sua carne. Embora ele estivesse realmente conversando com alguns gatos de rua, as palavras do Honda fizeram as garotas desistirem de seus planos de stripper para sempre. Elas retornaram para Sowako e disseram que não podiam continuar com a missão. Irritada, Sowako ordenou que seus conselheiros capturassem o Honda. Quando ele chegou, ela afirmou que sua punição por afastar todos os seus seguidores seria usar o uniforme feminino pelo resto do ano. No entanto, Honda não fazia ideia do que ela estava dizendo e se perguntava como tinha acabado naquela confusão. O vice-presidente do Grêmio Estudantil, um tanto sombrio, disse para ele relaxar e vestir a saia bonitinha. Não querendo ser alvo de piadas na escola inteira, Honda escapou de Sowako e sua trupe de malucos. Eles o perseguiram pelos corredores com suas saias da ruína masculina, cercando-o de todos os lados. Honda foi derrubado pelo vice-presidente, tropeçou nas escadas e caiu direto em Sowako, como em uma cena clichê de comédia romântica. Ao recobrar a consciência, Sowako ficou enojada ao se ver sentada sobre o corpo de Honda. Mas quando suas amigas disseram que ele praticamente a havia salvado de uma concussão, ela percebeu que na verdade sentia algo pelo fracassado. Ela deu um soco no vice-presidente por exibir suas partes em público antes de sair com as amigas. Quando Aizawa chegou para ajudar Honda, notou que o garoto havia perdido grande parte das lembranças. Ryo e Akane ficaram surpresos ao ver Honda andando pelo corredor como uma princesa. Aizawa explicou que ele havia perdido parte da memória e voltaria ao normal em cerca de uma semana. Ao ouvir a conversa,
Honda disse aos colegas para não se preocuparem com sua situação, pois não havia nada a fazer e tudo o que se lembrava era que era o garoto mais popular da escola. Akane começou a chorar ao perceber que seu mentor humilde estava virando um exibido arrogante. Aizawa sugeriu que encontrassem uma forma de acelerar a recuperação da memória. Honda testou seu charme ao flertar com várias garotas no corredor, mas elas logo perderam o interesse quando ele concordou em beijá-las, dizendo que o verdadeiro Honda teria recusado a oferta. Miyoko também queria beijos grátis, mas Honda se assustou com o rosto dela. Após ler vários livros didáticos, Aizawa disse que a melhor maneira de reverter a amnésia de Honda seria acertá-lo na cabeça com um martelo. Depois de escapar de Miyoko, Honda refletiu sobre como ser popular não era tão bom assim, pois sua vida estava muito mais miserável do que na época em que ninguém ligava para ele. Enquanto pensava nos velhos tempos, Kani surgiu atrás de Honda e quase o esmagou com um martelo, dizendo que era a única maneira de restaurar tudo. Honda fugiu do maluco, mas então as aves e o rio começaram a persegui-lo com seus martelos também, até que ele ficou encurralado de todos os lados. Sem saída, Honda começou a ouvir vozes diferentes em sua mente dizendo que todos o odiavam. Mas antes que Aizawa e os outros rachassem sua cabeça como uma noz, ele tropeçou e caiu pelas escadas novamente. Quando finalmente se levantou, as memórias de Honda estavam de volta. Pensando que todos da escola queriam matá-lo, ele olhou para Aizawa e os outros com um sorriso sinistro antes de se afastar. Preocupado com o fato de a vida escolar de Honda estar virando um campo de batalha, Kawafuji o convidou para se distrair um pouco. Mais tarde, Honda teve que se disfarçar como uma mulher feia para se esconder dos seus rivais. Um dos amigos de Kawafuji, a Ava, decidiu acompanhá-lo também. Honda se apresentou aos colegas como Anzawa para manter sua identidade em segredo. Durante o dia, ele disse a Kawafuji que tinha medo de sair com alguém que não conhecia bem, mas Kawafuji o incentivou a relaxar e se abrir, pois queria que ele fizesse novos amigos e deixasse de ser tão isolado. O garoto queria conquistar um prêmio específico que só poderia ser obtido se ele marcasse pontos perfeitos em 3 jogos. Os jogos eram boliche, dardos e basquete. Honda estava tenso porque nunca havia jogado essas modalidades antes. Ele tentou no boliche, mas acabou pagando mico na frente de todos. Então, Kawafuji mostrou como se fazia, marcando 3 strikes seguidos como um atleta profissional. No esporte seguinte, Honda queria muito impressionar Ava. Então, depois que Kawafuji errou no jogo de dardos, Honda se redimiu acertando 3 vezes o centro com seus óculos escuros. Como era boa no basquete, Ava decidiu cuidar da última partida, marcando uma cesta de 3 pontos logo de cara e ganhando o grande prêmio por ser expert nos esportes. Kawafuji saiu para buscar algumas bebidas, e enquanto estava fora, Ava fez o possível para se enturmar com Honda, dizendo que poderia emprestar alguns mangás se ele quisesse. Honda ficou contente por fazer amizade com alguém como ele. No entanto, um grupo de encrenqueiros do time de basquete empurrou Ava no chão e pegou seu prêmio especial enquanto Honda apenas assistia sua amiga ser intimidada. Vendo que Kawafuji não estava por perto, Honda trocou de roupa para sua vestimenta habitual e assustou tantos veteranos que eles devolveram o prêmio a Ava e saíram correndo. Ava ficou espantado que Honda realmente o defendeu daquele jeito. Quando Kawafuji voltou com as bebidas, Ava contou tudo o que aconteceu como se fosse uma cena de filme de super-herói. Ava havia esquecido completamente de Anzawa durante o ocorrido, então disse a Kawafuji para entregar alguns de seus quadrinhos a ela, sem imaginar que Anzawa e Honda eram a mesma pessoa. Enquanto isso, no campo de esportes, todos os atletas estavam se preparando para uma grande corrida da liga, mas nenhum deles era tão veloz quanto o principal velocista da escola, Kataru Ijiro, também conhecido como Dash. Todos o consideravam um herói por ter recusado uma oferta para ingressar na melhor escola do país com uma bolsa esportiva. Ninguém sabia que Dash havia permanecido apenas para se vingar de seu rival Honda, que o derrotara em uma corrida no ensino médio. Ainda ressentido, Dash acreditava que Honda havia trapaceado para ganhar e jurou se vingar. Quando Dash tentou desafiar Honda novamente, hesitou no último instante e começou a chorar feito criança. Então, Kai se ofereceu para ajudá-los, substituindo Honda na segunda corrida. Assim que Kai colocou sua máscara, Dash ativou seu motor de choro V12, atravessando a pista em um tempo recorde de 10 segundos. Apesar de grato pela ajuda de Kai, Dash ainda sonhava em correr contra o verdadeiro Honda. Eles tentaram assustar Honda, provocando um incêndio no corredor, mas Honda apenas cobriu o nariz e evitou a fumaça. O treinador de Dash disse para ele parar de perder tempo tentando vencer uma corrida sem importância contra Honda e ressaltou que sua carreira como atleta profissional era mais relevante e que seus amigos estariam sempre ao seu lado. Assim, Dash decidiu se concentrar em levar seu time para as nacionais. Quando Dash viu Honda correndo para casa como um velocista de gibis, esqueceu a promessa que tinha feito e correu atrás dele como se sua vida dependesse disso. Dash finalmente conseguiu ultrapassá-lo em uma corrida, mas quando Honda mudou de direção repentinamente, Dash percebeu que ele estava fugindo de alguma coisa e acabou sendo surpreendido por um cachorro muito animado.
No dia seguinte na escola, Miyoko deixou sua amiga Suji ler sua sorte. Após prever com sucesso seu futuro, Suji começou a testar suas habilidades diversas com todos os outros alunos da turma. No entanto, ela precisava de um desafio real para levar seus poderes a outro nível. Então Sugami se encontrou com Aizawa e os outros e pediu ajuda para organizar uma sessão de leitura de mãos com o Honda. Os garotos disseram a ela que Honda não curtia esse tipo de coisa, mas quando ele ouviu a conversa, decidiu colaborar fingindo estar tirando um cochilo na carteira para que ela pudesse ler sua mão. Suji pegou a deixe e começou a trabalhar, mas ficou surpresa ao ler a palma de Honda e descobrir que ele não possuía atributos de popularidade ou autoconfiança, e em vez disso, vivia uma existência bastante solitária e difícil. No entanto, ela mentiu para os rapazes, dizendo que Honda enfrentaria a vida sozinho como um Digashad e conquistaria vários desafios. Quando perguntada sobre seu futuro, Suji disse que ele teria muitos filhos de diferentes mães, como um rapper carioca, e os garotos ficaram empolgados em ouvir que Honda teria um estilo de vida de celebridade. Após os exames de meio de período, o professor anunciou que os resultados estavam disponíveis e incentivou aqueles que reprovaram a estudar bastante, pois haveria uma prova de recuperação na próxima semana. Ele começou a entregar os boletins. Enquanto a maioria dos alunos ficou satisfeita com os resultados, Hyuga e Akane ficaram chateados por terem sido reprovados. Quando a escola terminou, os garotos decidiram montar um plano de estudos para ajudar Akane e Hyuga a passarem na recuperação, e Aizawa sugeriu que o local do encontro fosse chamado de Quartel General da Honda Force. Todos adoraram o nome, exceto Kondo, que disse que seria errado criar um clube sobre Honda sem consultá-lo, mas os outros ignoraram seu discurso. Ava mostrou seu boletim, que indicava que ele tinha ficado em primeiro lugar nos exames de meio de período, e prometeu dedicar todo o seu tempo para garantir que Ryu e Akane passassem no teste de recuperação. Vendo a colocação de Aizawa, os demais se perguntaram qual teria sido a nota do Honda, pois todos achavam que ele ficaria no topo, mas Aizawa sugeriu que Honda poderia ter errado algumas questões de propósito, apenas para não chamar atenção. Decididos a fazer Honda se orgulhar no dia da prova de recuperação, todos os estudantes que fariam o teste foram orientados a se reunir na sala da turma. Dash e Kai se juntaram a eles, já que também haviam reprovado. Dash estava mais interessado em correr do que em suas notas, enquanto Kai foi tão atrapalhado que escreveu o nome do Honda na folha de respostas no lugar do seu próprio. Kai queria sentar na cadeira do Honda para sentir como era ser o verdadeiro Honda, e Dash também queria se sentar ali. Começaram a discutir sobre quem merecia a cadeira. Enquanto ainda brigavam, Honda surpreendeu todos entrando na sala para fazer a prova de recuperação. O professor ordenou que todos tomassem seus assentos. Honda, sempre visto como o prodígio da turma, deixou todos surpresos por ter que fazer uma prova extra, algo que ninguém imaginava, especialmente porque ele havia esquecido de escrever o nome no caderno de questões durante a avaliação inicial, o que obrigou o Sr. Aizawa a fazê-lo refazer o exame. Logo no início, Honda começou a fazer ruídos de arranhão com o lápis, como se estivesse desenhando ao invés de escrever. Isso despertou a atenção dos outros, que imediatamente começaram a imitá-lo. Ficaram tão obcecados em reproduzir os mesmos sons que Kane e os demais começaram a preencher as respostas às pressas, sem verificar se estavam corretas, apenas para copiar Honda. Quando o tempo terminou, todos entregaram as folhas e deixaram a sala. Aizawa encontrou Ryu e Kane, perguntando como tinha sido, e ambos disseram que foi ótimo, pois Honda esteve lá para apoiá-los. Os resultados saíram no dia seguinte, e tanto Kane quanto Ryu tiveram boas notas. Agradeceram a Aizawa pela ajuda, mas ele disse que Honda era quem merecia o mérito. Quando questionaram por quê, Aizawa explicou que Honda havia falhado de propósito no primeiro exame para poder estar com os colegas que realmente haviam reprovado. Enquanto isso, na biblioteca, Kazumi, uma solitária apaixonada por Honda, não se importava com o fato de que poucos alunos visitavam o local, pois Honda era a única pessoa que ela queria ver. Com a queda no interesse, a escola reduziu o orçamento da biblioteca, mas Kazumi comprou alguns livros de romance com seu próprio dinheiro e trocou as capas por títulos de arte para enganar Honda e fazê-lo pegar o livro, pensando que iria melhorar suas técnicas de desenho. Felizmente, seu plano deu certo e Honda pegou o exemplar. Depois que ele saiu, Aizawa e os demais entraram na biblioteca procurando por ele. Decidiram pegar alguns livros também, mas enquanto ainda buscavam, Kane acidentalmente derrubou alguns dos exemplares que Kazumi havia comprado, fazendo-a se irritar e gritar com ele. Vendo o quanto ela era protetora com os livros, Ryu deduziu que Kazumi havia adquirido o romance só para conquistar Honda, e passou a imaginar um mundo onde ele fosse o príncipe dela. Para melhorar na biblioteca e atrair Honda com mais frequência, e os garotos decidiram ajudar Kazumi, reunindo vários estilos de livros para tornar o espaço mais atrativo. Quando os alunos souberam da nova biblioteca estilo Gen Z, todos correram para visitar, e Kazumi ficou sobrecarregada de pedidos. No entanto, Honda parou de ir, pois o lugar havia ficado cheio demais. Mais tarde, quando Honda devolveu o livro, comentou com Kazumi que a capa não combinava com a história, mas perguntou se ela tinha gostado da leitura. Para sua surpresa, Honda disse que ficou impressionado com a dedicação dela ao trabalho, e Kazumi ficou radiante, pois isso significava que ele havia reconhecido todo o esforço. No entanto, sentiu-se mal por trocar as capas, então disse que encomendaria livros para todos, menos para ele.
Honda entendeu que ela o havia banido da biblioteca para sempre. Ao contar isso ao amigo Kawafuji, ele disse que Honda era tolo por não perceber que Kazumi estava apaixonada por ele, mas falou para não se importar, já que achava a garota sem graça. Mais tarde, o professor tentou convencê-lo a acompanhar os colegas em uma excursão, dizendo que seria uma chance de fazer amizades novas. Honda concordou. Durante a viagem de trem, Ryu decidiu dividir um pacote de doces que havia levado, pedindo para que cada um pegasse um doce e passasse adiante. Quando chegou a vez de Honda, ele também pegou um, surpreendendo os outros alunos que não esperavam sua participação. Mas, ao notar os olhares sobre ele, Honda rapidamente cuspiu o doce, deixando todos curiosos sobre sua reação. Nesse instante, 3 estudantes da escola Shiro entraram no vagão e Akane se levantou, barrando o caminho deles e mandando que sumissem. Um dos rapazes corpulentos do grupo, Jimoto, exigiu que Akane saísse da frente, e enquanto discutiam, o doce de Honda escorregou e caiu no cabelo de Juto, o que quase o fez partir para cima de Honda com os punhos cerrados. No entanto, Ikino interferiu, impedindo Joto de atacar Honda e se desculpando pelo incômodo, o que fez todas as meninas corarem e rirem diante de seu charme natural. Quando perguntaram quem era o garoto atraente, Aizawa explicou que Ami era o aluno mais disputado da escola Shiui, sendo tão famoso quanto Honda, conhecido como o rei do seu colégio. Ao chegarem ao destino da excursão, os jovens foram instruídos a explorar o lugar e voltar antes do toque de recolher. No caminho, Honda e sua turma encontraram uma vidente e decidiram pagar uma quantia simbólica para descobrir o que o futuro lhes reservava. Todos estavam animados para ouvir o destino de Honda, mas foram grosseiramente interrompidos pelos estudantes da Shiro, que tentaram rebaixar Honda na frente de Kia. E conseguiram, pois a previsão feita por Kine indicava todas as bênçãos possíveis. Mas o que ninguém sabia era que tudo havia sido armado pelos colegas mal intencionados. Mais tarde naquela noite, os alunos se recolheram aos seus quartos. Honda e seus amigos estavam em um dormitório só deles, mas enquanto dormiam, notaram algo caindo pela janela. Quando acenderam a luz, ficaram pasmos ao ver que era uma boneca sinistra. E Akane tinha certeza de que Kia e seu grupo estavam por trás daquilo. Ele sugeriu dar uma lição neles, mas surpreendentemente, Honda dormia profundamente. Decidindo seguir o exemplo dele, todos voltaram a dormir, concluindo que Honda preferiria que mantivessem a calma em momentos assim. Na manhã seguinte, durante a continuação do passeio pela ilha, Honda avistou um grupo de garotas emocionalmente desesperadas lideradas por Ikea e resolveu segui-las sem explicação alguma. As meninas imploraram a Ikea que as deixasse tirar uma foto com ele, e o galã concordou. Mas quando chegou a vez de Honda, uma das garotas o presenteou com uma fantasia para usar, alegando que deixaria a situação mais divertida. No entanto, sem que ele percebesse, enquanto tiravam as fotos, Ima grudou um pedaço de doce em seu cabelo como vingança pelo que ele havia feito com Jimoto no trem. Quando foi retirar a fantasia, Honda teve extrema dificuldade, pois o doce havia colado seu cabelo no tecido. Enquanto explorava a loja de lembrancinhas, Honda encontrou uma caneta estilosa que queria comprar. Mas ao tentar pegá-la debaixo da mesa, sua mão ficou presa de maneira cômica. Enquanto tentava se soltar, Jimoto e sua turma o avistaram e ajudaram. Honda se levantou para agradecer, mas Kondo o puxou rapidamente para evitar que descobrissem sua identidade. Enquanto isso, os colegas de Kimiya, confusos, perguntaram a Kondo se haviam visto Honda. Para despistar, ele apontou para um sujeito qualquer ao longe, afastando-os da loja. Kamishi se aproximou e Kondo rapidamente cobriu o rosto de Honda com um saco de lixo. Kamishi o advertiu para não se meter nos planos de Ikea e seu grupo. No dia seguinte, Ikea encontrou Honda e perguntou se ele nunca se cansava de viver sob as expectativas dos outros. Mas Honda afirmou que não fazia ideia do que ele estava falando. Mesmo assim, Ikea estendeu a mão e perguntou se poderiam ser amigos. Honda achou inusitado fazer amizade com alguém tão influente quanto ele, mas comentou que já tinha amigos incríveis na turma. Essas palavras fizeram Kamira entender que havia pessoas que se importavam com ele o tempo todo, mas que ele sempre enxergava como inferiores. Por isso, pediu desculpas por tratá-las como súditos em vez de verdadeiros aliados. Entretanto, Kamishi, descontente com o recuo de Ikea, decidiu agir por conta própria e avançou para atacar Honda, mas quando lhe deu um tapa no rosto, Ikea rapidamente interveio para se desculpar pelo comportamento do amigo e declarou que não haveria mais rivalidade entre as escolas. Enquanto isso, ninguém notou que Honda estava literalmente boiando de bruços no lago. De volta ao colégio, a direção havia acabado de negar ao professor a autorização para realizar dissecações em sapos durante a aula prática de biologia por conta das reclamações recebidas dos pais. Irritado com a decisão, ele encontrou Honda e Izawa no corredor e tentou convencê-los a recolher assinaturas dos alunos para trazer de volta à prática. O professor acreditava que a popularidade de Honda ajudaria a mudar a opinião dos estudantes e mesmo que Honda não gostasse da ideia, não teve coragem de recusar o pedido. Ao chegarem na sala, Aizawa se posicionou à frente da turma para falar sobre a importância de participar da dissecação de sapos, mas a classe estava dividida, com muitos ainda contrários à proposta. Chamaram Honda para opinar e, para não decepcionar o professor, ele disse que participaria do procedimento.
Assim, todos assinaram a petição para reativar o programa. No dia da prática, o professor estava tão empolgado que decidiu abraçar Honda em sinal de gratidão, mas o sapo dele escorregou das mãos, causando um pequeno acidente. De repente, todos os sapos começaram a pular para fora dos potes e a saltar pela sala, gerando pânico e fazendo os alunos correrem para se proteger. Nesse momento, o professor percebeu que Akane estava ferido. No entanto, Akane pediu silêncio e todos ouviram Honda começar a falar como se estivesse possuído por um sapo, dizendo que a dissecação era uma prática cruel demais para um grupo de anfíbios inocentes. Sensibilizados, o professor e os alunos libertaram os sapos de volta ao rio e, enquanto estavam no campo, colheram flores para criar um jardim, percebendo que haviam errado ao tentar ensinar bondade por meio da dissecação. Mais tarde, Honda acordou na clínica e, quando a aula terminou, foi caminhando para casa. Só que Aizawa, se achando o herói do pedaço, resolveu segui-lo escondido para garantir que chegasse em segurança. Porém, do nada, Honda disparou numa corrida e Aizawa pensou que havia um perseguidor à solta, esquecendo que o verdadeiro Stalker era ele. Na base da chamada Honda Force Quarters, Aizawa compartilhou suas paranoias e montaram um plano ninja para pegar quem estivesse seguindo Honda. No dia seguinte, depois das aulas, dividiram-se em 2 grupos, escondendo-se pelos caminhos que levavam à casa dele. Por sorte, Honda pegou a rota de Aizawa e Kondo, que o seguiram de mansinho. Kondo sugeriu andar junto dele para não parecerem perseguidores, mas Aizawa, todo no suspense, disse que tinham que manter a operação. Enquanto discutiam, ouviram um ruído no mato e acharam que fosse o Stalker. Mas quem sai dali? Miyoko. Kondo logo acusou a garota pela aura suspeita, mas Aizawa explicou que ela também estava ajudando a proteger Honda, afastando garotas obcecadas por ele, como se fosse uma borracha apagando traços errados. Kazumi estava a caminho da casa de Honda para entregar romances novos, mas Miyoko, esperta, usou uma corda maluca para capturá-la antes que chegasse lá. Enquanto isso, Iruki e Aizawa continuavam seguindo Honda, que disparou correndo novamente, sumindo da vista deles.